Deixa eu ver o que o Mollica pensa a respeito desse assunto. Mollica, Titãs é exagero? Ele falou alguma coisa ali que deve gerar algum incômodo aos bolsonaristas, por exemplo, reconhecendo a força eleitoral do ex-presidente Lula, dizendo que depois de ganhar a eleição, quem ganhar vai governar para todo mundo, quem perder faz oposição. Ele está querendo ocupar um espaço em São Paulo da chamada terceira via, né? Aquele político que, estou preocupado em resolver problema e não se vai ganhar o fulano ou aquele. Olha, se ele for... Não, ele é o candidato do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. Senão ele não teria aí nenhum ponto, nem 2 pontos de aprovação, de intenção de voto. Ele tem uma aprovação bem razoável, quer dizer, uma intenção de votos bem razoável, é um candidato muito forte por ser o candidato do bolsonarismo. Né? Então isso ele é identificado com o presidente Jair Bolsonaro. O que faz dele, ele tinha uma carreira técnica, né? Ocupou cargos lá no DENIT, no governo Dilma, também na área lá de privatizações e tal, mas ele é um técnico, né? A origem militar, né? Oficial da reserva do Exército, ele foi alçado à condição de ministro no governo Jair Bolsonaro, né? Saiu bem como ministro, mas ele vira político propriamente dito, né? Tenta essa unção nas urnas graças ao bolsonarismo. Então ele não dá muito para... Ele pode tentar parecer um bolsonarista moderado, por mais que os termos aí, as 2 palavras briguem entre si, né? Mas ele tenta ser um bolsonarista moderado, não ter aquele discurso tão enfático é uma palavra mais neutra, né? Do presidente Jair Bolsonaro, mas é o candidato ao bolsonarismo. E quando ele fala essa história de titãs, sem entrar no mérito, né? Sem querer falar das qualidades ou os defeitos de Lula e Bolsonaro, em parte ele tem razão sim, eu tenderia a concordar com ele, porque são 2 personagens muito fortes, que carregam muita paixão e também despertam muito ódio, são personagens diferentes, né? O Bolsonaro tem uma carreira muito mais solo, né? Ele construiu o bolsonarismo, se dá em torno, é meio óbvio dizer isso, em torno do presidente Jair Bolsonaro. Ele já existe, como o que ele fala hoje é mais ou menos o que ele falava há 30 anos. O que aconteceu é que o mundo deu uma ida à direita. O mundo deu uma guinada para a direita e ele surfou nessa onda, a onda que ele já estava esperando. Então ele incorpora essa mudança de valores, e aqui no Brasil teve toda aquela crise, Lava Jato, crise econômica, corrupção e tal, e ele surfa nessa onda e cria o tal do bolsonarismo, que antes ele era um deputado bem votado, mas um deputado do Rio de Janeiro com uma atuação discretíssima, para não dizer pífia, no Congresso Nacional. Já o Lula nasce de uma outra forma, nasce de um movimento social, nasce de um sindicalismo, funda um partido político que se torna um partido importantíssimo, que ganhou 4 eleições presidenciais no Brasil. Enfim, é claro que o personagem Lula acaba virando maior do que o PT. Mas o PT existe sem o Lula, tanto que na eleição de 2018 o Lula estava preso, foi lançado um outro candidato, Fernando Haddad, e ele chegou ao segundo turno, perdeu, né, do Jair Bolsonaro por uma boa diferença de votos, mas mesmo assim ele chegou ao segundo turno, existe o PT. O PT não depende só do Lula, ainda que o Lula seja um personagem muito forte e hoje seja maior até do que o PT. A questão é saber como esses 2 personagens se enfrentam. Então os dois despertam, e os dois, isso que o ex-ministro Tarcísio falou, os 2 se comunicam muito bem. Os 2 têm uma capacidade de atingir seus públicos de uma maneira muito eficiente. Então são 2 personagens, sem entrar no mérito, porque aí Titã fica parecendo uma coisa muito positiva, mas sem dizer, é positivo, é negativo. Não, são 2 personagens importantíssimos da política brasileira, são titãs nesse aspecto, despertam muito amor e muito ódio também. Vamos ver como é que isso vai se materializar nas urnas. Vamos lá. Vamos lá, obrigada, Mollica.